Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estou aqui para transmitir a palavra de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Mais uma vez, o Senhor me deu esta oportunidade. E eu estou feliz mesmo em estar aqui, transmitindo a palavra de Deus. Eu quero falar com os irmãos, avisar para os meus irmãos que ainda estou aqui no estado do Piauí, ainda estamos aqui trabalhando para o Senhor, ainda estamos aqui fazendo a obra do Senhor Jesus. O dia da volta eu ainda não sei, mas o nosso Deus sabe, Ele sabe de tudo. Louvado seja Deus. Mas eu quero também pedir aos irmãos que orem, continue orando por mim, continue orando por nós, porque nós necessitamos das vossas orações. E eu também quero pedir aos irmãos que se inscrevam, meus irmãos, nesse canal. Ajude esse canal a pregar a palavra do Senhor. Você se inscrevendo, você está ajudando a evangelizar, está ajudando a palavra de Deus chegar em outras vidas. Se inscreva, ajude, que o Senhor venha abençoar vocês todos que se inscreveram no meu canal. E aquele que não se inscreveram, eu sei que vai se inscrever. E Deus vai abençoar grandemente. Eu quero hoje falar aqui no livro de Mateus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Eu quero falar aqui um pouquinho no capítulo 20, no capítulo 20 de Mateus. Que o Senhor Jesus, ele falando, ele ensinava por parábolas. Ele ensinou muito por parábolas. E mais uma vez, ele está ensinando aqui por parábolas. Aqui no capítulo 20 do Evangelho do Senhor Jesus, né? Que esse Evangelho é do Senhor Jesus, e segundo escreveu Mateus, diz assim, diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus sempre deu um exemplo como era o reino do céu, sempre. Ele sempre deu exemplo em suas parábolas como é o reino dos céus. Semelhante a quê? Né? Semelhante ao quê? Sempre ele falou assim. E aqui nessa parábola ele fala, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui o pai de família é o nosso Deus. Ele saiu a quê? A assalariar os trabalhadores. Os seus primeiros trabalhadores foram os trabalhadores da madrugada. Foi os primeiros trabalhadores que o nosso Deus contratou para a sua vinha, para a sua seara. Louvado seja Deus, para trabalhar na sua obra. O Senhor contratou os profetas, porque no início o Senhor trabalhou com profetas e patriarcas. Então, no início, de madrugada, o Senhor da seara, o Senhor da vinha, saiu para assalariar trabalhadores. E esses foi o primeiro grupo que foi, louvado seja Deus, contratados. Foi o grupo dos profetas. Os profetas saíram em nome de Deus, saíram no nome do Senhor para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor. Eles não olharam as condições, eles não olharam situações, eles foram escolhidos, eles foram contratados e eles saíram a pregar o Evangelho do Senhor, o nosso Deus. Primeiramente foi esse grupo, foi o grupo dos profetas. Por isso que o Senhor Jesus diz que ele saiu de madrugada e ele saiu a assalariar. Quer dizer, foi o primeiro grupo que o nosso Deus começou a contratar. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia,
mandou-o para a sua vinha. Então veja mesmo, o nosso Deus, ele contratou, ele fez um contrato. E o único povo que o Senhor fez um contrato foi o povo judeu. Louvado seja Deus. Então ele saiu de madrugada, o pai de família, e ele contratou aqueles homens que estavam na praça, desempregados, e ele foi lá e contratou o primeiro grupo. Então, ele contratou e ele ajustou um salário, ele ajustou um preço com aquele grupo, primeiro grupo. Então, é o povo judeu que Deus fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com o povo judeu. Então Deus chamou eles. Eles foram os primeiros trabalhadores da seara do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 3 diz assim: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça. Ele saiu pela terceira hora. Esse é o segundo grupo. O segundo grupo que saiu, que o Senhor da seara, o pai de família, saiu a contratar. Às 9 horas da manhã, a terceira hora. A primeira hora, madrugada, às 6 horas da manhã. Porque no horário judaico lá, o dia começa às 6 da manhã e encerra às 6 da noite. Então, o dia para eles é assim. E é contado como primeira e segunda e terceira e quarta e assim por diante. O horário lá é contado assim. Então, ele saiu a assalariar primeiro os trabalhadores de madrugada, às 6 horas da manhã. Depois, ele saiu novamente. Aqui o pai de família saiu novamente para contratar trabalhadores. Então saiu às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã foi a primeira hora, foi a segunda hora, louvado seja Deus, corrigindo, a terceira hora do dia. E ele saiu para contratar. Então ele começou às madrugadas, depois às 9. Pode ver, ele sempre voltando na praça, sempre contratando trabalhadores. E agora, o segundo grupo, como nós estamos falando. Então, isso aí se deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 15, quando eles estavam reunidos. Lá naquele dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos e ali foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que estavam no cenáculo. No cenáculo, eles estavam lá reunidos e receberam a virtude do Espírito Santo. Receberam a graça, louvado seja Deus, para pregar o Evangelho. Receberam a virtude, o poder para por lá e proclamar o Evangelho do Senhor. Então, esses são o segundo grupo. O grupo, louvado seja Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aconteceu que Pedro, fazendo um discurso, e todos achando que eles estavam embriagados, todos achavam que eles estavam todos embriagados, e Pedro se levantou e falou que eles não estavam embriagados. Louvado seja Deus. Era o poder vindo do alto. Era o poder de Deus que estava sendo derramado sobre eles. Porque aquela hora era a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã. Então, mais um grupo que o Senhor, nosso Deus, levantou para proclamar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor. Foi ali, em Atos dos Apóstolos. E aqui, na palavra de Deus, novamente, diz novamente: e saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo outra vez perto da hora
perto da hora sexta e nona, fez a mesma coisa. Então, o pai de família saiu outra vez dentro da hora sexta e depois na hora nona, novamente para contratar os trabalhadores para a sua seara. Mais uma vez, o pai de família, ele sai para fazer o contrato, para ir às praças, para buscar aqueles homens que estavam desempregados. Mais uma vez o pai de família vai. A hora sexta, ele fala da hora sexta. A hora sexta foi quando o nosso Senhor Jesus, ele foi lá para Samaria, ele foi lá para a parte dos samaritanos e teve aquele excelente encontro com aquela mulher samaritana. Então, essa foi o horário dos samaritanos. Esse foi o dia, a hora, melhor dizendo, a hora dos samaritanos. Foi a sexta hora do dia, que significa ao meio-dia. Ao meio-dia, o Senhor Jesus estava na beira do poço de Jacó, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, chamando os samaritanos para a sua seara, para o seu grande trabalho na terra. Louvado seja Deus. Chegou a hora dos samaritanos e aquela mulher, ouvindo aquilo que Jesus falou, todas aquelas palavras, ela saiu, largou o seu cântaro e saiu para anunciar o evangelho ali dentro de Samaria. E muitos vieram ver, aleluia, vieram ver de quem era o homem que ela estava falando, quem era o homem que falou a sua vida, louvado seja Deus. E ela disse, por acaso não é esse o Messias? Por acaso não é esse o enviado de Deus? Por acaso não é este que me falou a minha vida? Louvado seja Deus. E a mulher saiu e proclamou o evangelho do Senhor Jesus. Esta foi a hora dos samaritanos. Louvado seja Deus. Passou a hora dos profetas, a hora no dia de Pentecostes, a igreja primitiva, agora a hora dos samaritanos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor sempre nos ensina dentro da sua palavra. E agora também ele disse que tinha a hora, louvado seja Deus, a hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. Então, na hora nona, foi a hora que um romano, por nome de Cornélio, ele estava na sua casa, na sua residência, e ele estava jejuando, já fazia 4 dias em jejum, em oração, às 3 horas da tarde. E ele estava orando a Deus. E de repente apareceu o anjo do Senhor na sua frente, e dizendo a ele que as orações dele foi ouvida, as suas esmolas, as suas orações foram ouvidas, e está, aleluia, guardada com o nosso Deus. Então, aquele anjo falou para ele que ele procurasse o Pedro, para Pedro lhe falar da palavra de Deus. Então chegou a hora deles, dos gentios, né? A nossa hora. Chegou, foi essa hora, a hora nona, às 3 horas da tarde. Aí Pedro foi lá, enviado por Deus, chegou na casa de Cornélio, e Pedro não queria ir, foi necessário que o próprio Deus desse uma visão a Pedro, para poder Pedro chegar até a casa de Cornélio, porque eles achavam que não era dever pregar o evangelho a gentio, não era, o evangelho era só ali para o povo judeu, e o gentio não necessitava. Então foi necessário o próprio Deus dar essa visão a Pedro. Pedro viu um lençol estendido, Pedro teve uma visão de muitos animais e que a voz mandava ele comer. E ele disse, nunca vou comer um animal impuro, nós não podemos. Aí Deus respondeu para ele, o próprio Senhor respondeu para ele, não me chame de impuro o que eu já purifiquei. Aleluia. Então Deus estava falando, o Senhor Jesus estava falando para ele, vá pregar lá
a Cornélio. Aleluia! Porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele faz tudo certo. Tudo, tudo, tudo. E chegou o evangelho dentro da casa de Cornélio. Pedro foi lá, pregou, e ali todos que estavam ouvindo a palavra de Deus receberam, aleluia, também poder. O Espírito Santo desceu e batizou todos. E todos começaram também, aleluia, a falar línguas naquela tarde, naquele dia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. E ali o evangelho chegou para Cornélio, o evangelho chegou na casa dele, o evangelho chegou aos gentios, o evangelho chegou para nós, o evangelho chegou no Ocidente, no Oriente, na Europa. Louvado seja Deus, o evangelho chegou até nós, aleluia. E mais embaixo, mais um pouquinho, o Senhor Jesus contando a parábola que ele sempre nos ensinou, ele disse, depois da hora nona, disse-lhe, por que ninguém nos assalariou? Ide vós também para a minha seara, e receberei o que for justo. Veja bem, depois do primeiro que ele contratou os outros, como eu estou falando. Só que a todos ele disse, eu darei o que for justo. Ele não acertou salário. Ele não acertou salário com nenhum. Ele falou, darei o que for justo. Só com o primeiro grupo que ele acertou um salário. Louvado é o nome do Senhor. Veja bem, e ele também andou contratando pela última hora. Depois que ele contratou na nona, ele saiu novamente, fez o mesmo, saiu perto da hora 1/10 e encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhe, por que estáis ansioso todo dia? Por que vocês estão sem fazer nada o dia inteiro? É isso que ele estava falando. Então chegou a hora, que hora? A 1/10 hora, que fica entre as 5 horas da tarde. Essa 1/10 hora. Essa hora, meu irmão, aleluia, é nossa hora, é a hora que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo a última hora, a 1/10 hora. Falta somente 1 hora para completar às 18 horas, né? Às 6 horas. Esta hora era 5 horas da tarde, quando o pai de família, mais uma vez, foi até a praça e contratou os últimos, aleluia. O Senhor, nosso Deus, Ele é esse pai de família. Ele está chamando, Ele está contratando trabalhadores para a sua seara. E essa hora, a 1/10 hora, é a hora em que nós estamos vivendo. Já passou, meus irmãos, já passou o tempo dos profetas, dos patriarcas, já passou o tempo da igreja primitiva, já passou o tempo de Cornélio, já passou o tempo dos samaritanos. Agora sim, estamos vivendo a nossa hora, a hora dos trabalhadores da última hora do Senhor. O Senhor está contratando ainda trabalhadores para a sua seara. O Senhor ainda continua contratando, mas só que tem um porém. Isso vai encerrar. Às 6 horas encerra o horário de trabalho e a buzina da firma vai tocar. E a buzina vai tocar. Louvado seja Deus. E vai cessar os trabalhos na terra. Vai cessar a obra do Senhor na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está contratando para trabalhar na última hora, na 1/10 hora. Já está encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o nosso Deus, aqui na parábola, ele fala desse jeito. Ele fala assim, e aproximando a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros até o primeiro. Aleluia.
o dono da seara, o nosso Deus, aleluia, agora ele chama os trabalhadores para os ajustes, para ele pagar, Deus poderoso, para ele pagar aquilo que lhe é justo, aleluia, e aqui o Senhor diz que começando a pagar pelos últimos que foi contratado, não pelos primeiros, porque a lógica de Deus não é a minha, não é a sua, a lógica de Deus é diferente. Aqui, se fosse nós, pagaria aqueles primeiros que começaram a trabalhar de madrugada, mas aqui não, aqui o pai de família começou a pagar os últimos, aqueles que começaram a trabalhar a 1/10 hora. Por isso o Senhor Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, aleluia. E quando aquele mordomo começou a pagar os últimos que começaram a trabalhar, os primeiros murmuraram, porque não murmurou, não chegou a murmurar ainda. Ele viu que o mordomo pagou 1 denário, que era o dinheiro de um trabalhador durante o seu dia de trabalho. Ele tinha direito a 1 denário, é uma moeda de prata. Ele tinha direito. Então, ele foi contratado, o primeiro grupo, a ganhar uma moeda de prata, 1 denário. Mas depois das 9 por diante, ele não acertou mais preço com ninguém. Ele só disse assim: lhe darei o que for justo. Aleluia. E agora vai fazer o pagamento. Na hora do pagamento, aqueles primeiros falou: se os últimos estão recebendo 1 denário, nós vamos receber muito mais, que nós começamos cedo, nós começamos 6 da manhã, louvado seja Deus. Mas como eu estou falando, Deus não olha como eu olho, Deus não vê como você vê, Deus ele olha totalmente diferente de nós, a lógica dele não é a tua lógica, não é a minha, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, as pessoas porque começaram mais cedo no evangelho, aí tem seus 50 anos de crente, de cristão, acham que tem mais direito, na seara, acha que tem mais direito, acha que por isso vai ganhar mais, mas não é por isso não é por o tempo de serviço não, louvado seja o nome do Senhor, é pela graça de Deus, é pela graça poderosa do nosso Deus. Porque ele é gracioso demais, ele é bondoso demais, aleluia, e ele é bom, ele é maravilhoso, ele não paga segundo as minhas obras, segundo aquilo que eu faço, ele me paga pela sua graça que é boa, que é infinita para com as nossas vidas, louvado seja Deus. E aqueles primeiros reclamaram, quando chegou a vez dele, que eles receberam 1 denário, eles disseram: não é justo fazer dessa forma. Esses homens começaram a trabalhar 5 horas da tarde, trabalharam somente 1 hora. E nós estamos aqui o dia inteiro, aguentando o sol quente, aguentando todo o sol, toda a fadiga do sol o dia inteiro. Como que ele vai ganhar o mesmo que nós? E o pai de família, louvado seja Deus. E o pai de família chamou ele e disse: amigo, não te faço agrado, não te faço mal algum. Não estou sendo desonesto contigo. Eu não te acertei um salário. Então toma o que é teu e vai embora. Agora eu faço o que eu quiser com o que é meu. Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom. Deus poderoso. Isso é Deus. Esse pai de família é Deus. Porque muitas das vezes Deus abençoa as vidas e outras ficam com inveja, ficam com ciúme, porque Deus dá demais a um. Às vezes fala que Deus deu demais, mas Deus dá porque Ele é bom. A sua graça é boa. Aleluia. E ele responde:
Pode ler, leia a parábola toda, leia Mateus 20, porque eu não li para o vídeo não ficar muito comprido. Aleluia, mas ele diz, o pai de família diz, aleluia, amigo, não te faça agrafo nenhum, amigo. Foi combinado algo contigo, eu combinei, e eu estou te dando, toma o que é teu. Agora, aos teus olhos é mal eu ser bom para com esses, porque Deus, ele é bom, irmão. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Ele não dá segundo as tuas obras, segundo o que nós merecemos. Nós não merecia nada. Nós estávamos condenados. Nós não merecia. E ele nos deu. Aleluia, ele nos deu a graça de sermos salvos, de sermos filhos dele. Ele deu essa graça para mim e para você, mas nós não merecíamos nada, não. Nós estávamos condenados. Aleluia, mas pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, ele nos deu, aleluia, ele nos deu essa graça, porque ele é bom e bondoso. Aí Jesus termina dizendo a parábola. Está vendo? Porque os últimos serão os primeiros. E assim os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa é a realidade de Deus. Nós vemos as coisas assim, não, pela nossa lógica, realmente, a lógica humana. O primeiro, aquele que acordou cedo, aquele que começou às 6 da manhã e foi até às 6 da noite, aquele merecia mais. Não, Deus não é assim. Deus dá ao último o mesmo que ele dá ao primeiro. Agora, isso é mal aos olhos de algumas pessoas. Isso é ruim para algumas pessoas. Algumas pessoas têm inveja, não gostam que o outro receba a bênção, que o outro receba uma vitória. Aí o nosso Deus diz, é ruim aos teus olhos que eu seja bom? Aleluia! Esse Deus é bom, é maravilhoso. Ele quis abençoar o primeiro e ele quis abençoar o último. E nós somos esses trabalhadores da última hora. Nós também vamos ser abençoados. Nós também vamos receber um galardão do Senhor, assim como os primeiros vão receber, nós também. E nós somos ainda mais abençoados ainda, porque nós estamos vivendo a graça de Deus. Nós estamos vivendo no tempo da graça do Senhor. E eles, os profetas, eles não viveram isso. Eles não tiveram a palavra de Deus nas mãos. Eles caminhavam, eles não sabiam. Aleluia. Eles só ouviam a voz de Deus. Aleluia! E hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, está conosco a todo momento. Naquele tempo, eles não tinham isso que nós temos hoje. Nós somos ainda mais abençoados. Aleluia! A igreja primitiva foi muito sofrida, mas levou a mensagem e chegou essa mensagem até nós. Pode ver, cada um passou um tempo, um horário. Cada um passou um horário. Aleluia. Pode ver o dia, ele conta, nessa parábola, ele conta todo o tempo como um dia. Um dia, louvado seja Deus. A começar às 6 da manhã. Até às 6 da tarde. Às 6 da tarde encerra, porque já vem caindo a noite. Aleluia! E por isso que a palavra de Deus nos diz, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos fazer enquanto é dia, porque quando a noite vier não dá mais para fazer. Louvado seja Deus! Engrandecido é o nome do Senhor. Então, meu irmão, só falta uma hora no relógio. Aleluia, pelo relógio judaico. Só falta uma hora só de serviço para nós. Está restando pouco. O tempo já está bem pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A hora já está se aproximando. A 11ª hora, a última
última hora da igreja do Senhor. Aleluia! A última hora da igreja trabalhar, da igreja fazer o querer do Senhor. E a você que ainda não está na presença, que ainda está aí pensando, venha, 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 louvado seja Deus, para essa 11ª hora. Você viu que o pai de família sempre, ele foi lá na praça, sempre ele foi buscar os trabalhadores da última hora, sempre ele estava indo, sempre ele estava indo. Ainda hoje ele está te chamando, ainda hoje ele está te convidando. Ainda hoje ele está dizendo, venha, venha para a minha seara, venha, venha, aleluia, venha trabalhar para mim, louvando e engrandecido é o nome do Senhor. Então trabalhamos enquanto ainda é dia, trabalhamos para o Senhor, não deixamos, aleluia, a noite chegar, porque depois que a noite chegar, aleluia, não tem mais jeito, depois que a buzina da firma encerrar o expediente, não tem mais jeito, não vai mais contratar ninguém, louvado seja Deus, não vai mais contratar ninguém, aleluia, o tempo é agora, o tempo da graça é agora, a oportunidade está aberta, a oportunidade é agora, louvado seja Deus, venha trabalhar na seara do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.